Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E todas as segundas-feiras, às 5 horas da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Olá a todos. Olá a todas. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no lar. Vamos iniciar nossa preparação. Vamos relaxar os nossos corpos em nossas cadeiras. Vamos respirar profundamente. Vamos elevar o nosso pensamento além da matéria para que o plano espiritual nos envolva em paz e luz. Vamos agradecer ao nosso mentor espiritual, esse amigo fiel que está conosco desde o nosso nascimento. Ele nos intui, nos ampara e nos prepara para as provas da vida. Vamos agradecer a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que com seu manto de luz sagrado passa sobre nossa família, sobre nossa casa. Junto a Maria vamos até o nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus, que sempre nos ensinou a humildade e a caridade. De mãos dadas a Jesus, ajoelhados em espíritos, vamos rezar o nosso Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos à nossa mensagem do dia. Somos companheiros otimistas no campo da fraternidade. Se Jesus espera no homem, com que direito deveríamos desesperar? Aguardemos o futuro triunfante no caminho da luz. A Terra é uma embarcação cósmica, de vastas proporções, e não podemos olvidar que o Senhor permanece vigilante no leme. Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Palavras de Chico Xavier. Agora vamos ao nosso Evangelho. Estamos no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos. Estamos no item Instrução dos Espíritos. Hoje vamos falar do ponto 11, do orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres de espíritos que, antigamente, habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos e, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com os vossos próximos? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens e diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e o conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre, que eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus nos tira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que do rico?
o Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabeis que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sob a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem o sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente, jamais. Que, dizeis eu, decentemente, de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados. Ambos, que diferença haveria entre nós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que tu também não fostes miserável e infeliz como ele? Que não pedistes esmola, que não a pedirás um dia aquele que desprezais hoje. As riquezas são eternas? Elas não se acabam com seu corpo envoltório perecível do teu espírito? Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te pouparás mais que um ao outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, uma hora. E se tu te escondes no teu orgulho, ó, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos que erreis antes de seres nobres e poderosos, talvez estivessem mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são teus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome, vais curvado sobre o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, quando és nobremente santa e grande aos seus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e a oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento, tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Dizestes que poderias, como essas mulheres que vês passar extravagantes e risonhas, ser rica também. Ó, cala-te, criança. Se soubesse quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sobre esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro à tua pobreza, permanecer pura aos olhos de Deus, se não quereis que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos sem guia.
sem sustentáculo neste mundo onde estarás perdidas, aguardando seja punida no outro. E vós todos, que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes para com as falhas de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas também é humildade. Se sofreis calúnia, ou vai à fronte sobre essa prova, que vos importam as calúnias do mundo. Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Oh meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os verdilhões do templo que mancham tua casa, que não senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedes essa graça, talvez renegareis como outrora vos o chamarieis blasfemador, porque humilharia o orgulhoso dos fariseus modernos, talvez o farieis recomeçar o caminho da Gólgota. Quando Moisés foi sobre o monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para o ídolo que adorassem. Homens civilizados faziam como eles. O Cristo vos deixou a doutrina. Vos deu exemplo de todas as virtudes e abandonastes exemplos e preceitos cada um de vós. Com suas paixões fizestes um Deus ao vosso gosto, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros descuidados dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria aos seus gostos e suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazer o bem com humildade. Que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino de verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas, viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o envio celeste não encontre mais em vós, senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre o seu caminho senão palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes invisíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos, que houvemos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1868. Vamos aos comentários. Essa passagem do Evangelho, os Espíritos explicam que eles falam muito sobre o orgulho. O orgulho é o principal vilão no nosso processo evolutivo, na nossa progressão espiritual. Porque quando todos nós nos colocamos nesse lugar de orgulhosos, o que acontece? Nós não queremos aprender. Quem é orgulhoso tem dificuldade em reconhecer que precisa de ajuda, que erra, que vai errar sempre, porque o
que a gente precisa entender é que nós estamos aqui no processo evolutivo. Esse processo evolutivo ele vai perdurar por muitas outras encarnações, né? Porque a intenção é o quê? Que cheguemos ao espírito puro, que sejamos perfeitos. A intenção de Deus é essa, a nossa perfeição. Então, uma pessoa que hoje, digamos, está aqui na Terra, encarnada, em 2026, que é extremamente orgulhosa, ela está indo totalmente contra o ensinamento e a lei da progressão dela. Porque uma pessoa que se acha superior à outra, que acha que não precisa de ajuda, essa pessoa ela tem extremamente dificuldade em aprender. E para que a gente possa evoluir, o tempo inteiro, todos os dias, a todo momento, nós estamos aprendendo com quem quer que seja, ou seja, título, né, formação, para Deus, isso não significa nada. O que significa verdadeiramente é o quê? A gente perder esse bendito orgulho que nós temos, que é quando nos colocamos à disposição para aprender, e seja qualquer tipo de aprendizado. Não estou falando aqui de aprendizado apenas espiritual, porque muitas vezes as pessoas pensam, eu só vou progredir se eu tiver espiritualmente evoluído dentro de uma igreja, dentro de um templo. Tem muita gente que é ateu, que tem muito mais evolução, está progredindo muito mais que muita gente que está dentro de igreja, que está dentro de templo, que está dentro de centro espírita, e seja o que for. Essa passagem do Evangelho, os espíritos, eles explicam muito para a gente. O orgulho é um vilão, é o vilão da nossa progressão. A gente precisa realmente eliminar ele das nossas vidas em todos os sentidos, porque qualquer que seja a pessoa, por menos instrução que ela tenha, de instrução terrena, né? Ela pode nos ensinar coisas grandiosas. É o que muitas pessoas falam. Tem gente aí que não sabe ler e escrever, mas tem uma sabedoria absurda, tem uma fé em Cristo no coração. Então, os espíritos, eles falam de orgulho e que ele é o nosso vilão. Então, a gente precisa realmente tirar ele da nossa vida. É realmente algo muito complexo, mas a gente precisa muito de esforço, temos que nos esforçar para tirar o orgulho da nossa vida, para que nós possamos seguir a nossa evolução, a nossa progressão. E no caminho do nosso progresso, da nossa evolução, o ponto mais alto disso é a gente trabalhar a nossa humildade. É a nossa humildade que nos transforma por dentro e nos leva à nossa evolução espiritual através da reforma íntima. Sempre que possível, temos que buscar também ajudar o próximo da forma que a gente puder. Pode ser no conselho, pode ser até uma ajuda financeira. As pessoas às vezes estão passando dificuldade e não externaliza isso. E a gente também tem que ter essa sensibilidade de nos colocar disponíveis para ajudar, no que quer que seja. O nosso progresso vai ser a melhor forma de alcançarmos Deus, de chegarmos próximo do Pai, mas isso tudo se dá através da nossa humildade. Então, a gente pode resumir, né, essa passagem, né, dos espíritos, essa informação dos espíritos. E a instrução dos espíritos é isso, os espíritos explicando para a gente aquilo que tem no capítulo, né, aquilo que tem na passagem do Evangelho, que existe o orgulho e a humildade. De verdade, a gente precisa trabalhar isso. E ser humilde, muitas vezes as pessoas ligam ao fato de que a pessoa precisa estar se rebaixando, a pessoa é menos favorecida, ser orgulhoso é necessário na nossa sociedade, a gente precisa ter altivez. Não é assim que funciona, não é sobre isso, né? Ser humilde é exatamente nos colocar à disposição para aprender. E ser orgulhoso é totalmente o contrário disso. É simples. Quem é orgulhoso se fecha, e quem é humilde se abre aos ensinamentos do Pai. Agora, numa das nossas vibrações, vamos nos conectar com o amor de Deus dentro dos nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento até o Mestre e vamos vibrar, fazer essa prática de caridade pelo planeta Terra, nosso planeta lindo, maravilhoso, esse planeta que nos acolhe, que nos ampara, que nos auxilia. Então vamos vibrar, enviar toda a energia maravilhosa e positiva para ele, para que ele se ilumine,
para que Ele se aqueça do nosso amor. Vamos enviar energias de amor e de luz para todos os países que estão em conflitos, os países que precisam de paz, que precisam dos ensinamentos do Mestre. Vamos enviar energia de luz e de amor, de paixão para todos os nossos governantes, que eles amem, estejam apaixonados pelo povo, para que eles trabalhem em prol único e exclusivo do povo, da população, para que todos tenham educação, saúde de qualidade. Vamos enviar energia de amor e de luz para todos os nossos irmãos que estão enfermos em leitos de hospitais, que estão enfermos psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Vamos desenvolvê-los no nosso amor, no amor de Deus. Vamos enviar energia de amor e de luz para todos os nossos parentes, para que eles sejam envolvidos nesse amor fraterno, que sintam Jesus próximo, bem próximo de cada um deles. Vamos pedir permissão à espiritualidade para vibrar por nós mesmos. Vamos imaginar o Cristo do nosso lado, à nossa frente, nos abençoando, nos iluminando. Imaginemos agora o Cristo adentrando pela porta da frente da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, entrando, ficando do nosso lado, no nosso carro, na condução, que Ele esteja presente na nossa vida em todos os momentos. Esse Cristo, Ele toma conta de tudo aquilo que a gente passa, de tudo aquilo que nós vivenciamos a cada dia. Vamos deixar uma vibração em aberto para que a espiritualidade utilize da melhor forma possível. Agradecemos por esse dia incrível, por mais um Evangelho no Lar, rendendo graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, de compartilhar esse conteúdo, porque se ele fez bem para você, se ele faz bem para você, ele vai fazer com certeza muito bem para outras pessoas. Curta, compartilhe, dê a opinião de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o Evangelho no Lar, como que é feito. Lá no início lá dos vídeos nós explicamos direitinho tudo como funciona, o porquê da água, enfim. Fiquem conosco sempre e na próxima segunda-feira aguardamos vocês. Não esqueça de deixar o seu like, hein? Dá um legal. Vamos juntos sempre, além da matéria. Se esse episódio fez sentido para você, não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo Além da Matéria Cast. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos derradeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do
casa.